Antes de ouvir a Help, eu queria só agradecer muito, particularmente, a oportunidade que o Sempre um Papo tem me dado. Eu sou ator e jornalista, tenho uma paixão muito grande por Paracatu, já de muitos anos. Nos últimos 3, eu tive à frente da Fundação de Arte Ouro Preto, e a gente teve uma relação muito profícua na construção aqui das políticas públicas para a cidade, e quando o Afonso me convidou, eu me senti imensamente honrado. E quando recebo o livro da Help, durante a leitura, na travessia dessa história que certamente vai impactar, vai pegar muito todos vocês, eu me senti ainda mais representado, porque o texto da Help é de fato uma experiência sensorial que atravessa no tempo e no espaço e que nos leva, se não aos nossos próprios tempos, aos tempos de pessoas que nós amamos muito. A quem nos trouxe, a quem nos apresentou, a Help faz isso com uma maestria enorme. Não posso deixar de agradecer a Kim Ross, que é quem patrocina, né? O Sempre um Papo é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo, e via Lei Rouanet tem o patrocínio da Kim Ross, que tem proporcionado esse encontro, e que a gente acredita mesmo que tem um efeito multiplicador muito grande. Muito grande a gente conversar sobre literatura nesses tempos tão difíceis e conversar sobre essas particularidades da escrita, promover o encontro de pensadores tão diferentes. Isso seguramente contribui muito para um mundo bem melhor. Help, muito obrigado. Eu tive o privilégio de conversar com você nos últimos dias, ontem muito especialmente, e você só corrobora mesmo o que eu já tinha identificado da sua escrita. Antes de começar aqui com as minhas questões, eu tenho várias delas, e para deixar tempo para a gente poder conversar todo mundo aqui no final, eu queria que você me falasse um pouco primeiro dessa coragem, né, onde escritora, mãe, filha, artista, né, mulher, pensadora, professora, aonde você se fortaleceu para trazer uma história tão tocante, uma história tão, de algum modo, né, a gente tem um entendimento de que na arte a gente encontra um pouco, essencialmente, para ser original, ela é quase sempre confessional, né? Só mesmo esse sujeito, esse narrador pode dizer, e com tamanha delicadeza e com tamanha verdade. O seu livro é um livro muito verdadeiro. Mesmo que você tenha tido muitas licenças poéticas, ele é um livro muito verdadeiro. E eu queria saber de onde veio tanta coragem e tanta criatividade. Boca seca, meio trêmula. Eu estava bem hoje à tarde, agora mudou. Estou um pouco ansiosa, mas emocionada demais pelo significado desse momento, de poder estar aqui nesse momento, lançando um livro onde o Jefferson, que já tivemos a oportunidade de nos conhecer ontem, num jantar maravilhoso, com a Vânia, quitandeira maravilhosa, e agora a gente está aqui, nesse momento, para eu falar da minha produção. E a minha felicidade é olhar tantas caras amigas, família, amigos. Graça, que mesa linda que você fez, Graça. Meu Deus, muito obrigada. Seu coração é muito generoso. Minha irmã, meu irmão e amigos. Então, eu vou falar do Estrada de Terra, Parede de Adobe. Foi uma vontade, um desejo de escrever sobre a história da minha origem, dos meus pais, dos meus irmãos, dos desbravadores do sertão mineiro. Porque a história do meu pai, que saiu lá do topo da serra, da fazenda do pai dele, e abriu morada, fincou morada, abrindo picada
e construindo uma casa de adobe para começar uma história, só temos que valorizar. É daí que surge a nossa identidade cultural, né? Essa riqueza e essa necessidade de mostrar nossas raízes, os vários aspectos que compõem a história de cada um de nós. E a minha história é essa. É numa casinha de adobe, com uma bica caindo na porta da cozinha, do quintal, de uma escada de pedra pegada lá da beira do córrego, que começa a história. Então, Jefferson, foi aí essa vontade de escrever, e a própria editora me perguntou de onde vem minha inspiração. Aí eu disse Guimarães Rosa, Afonso Arinos e Flávio Neiva. E aí começou a surgir Estrada de Terra, Parede de Adobe. Eu queria que você falasse também um pouco para a gente. Gente, eu vou dividir com vocês aqui como leitor mesmo. Seguramente, quem aqui por acaso, como eu sei que tem gente da família, quem aqui por acaso teve acesso talvez aos originais, ou quem é que leu antes da publicação? Tem alguém aqui que leu antes da publicação? Não, né? Eu também tomei a liberdade de marcar alguns trechos aqui, mas eu não vou tomar a liberdade de lê-los sem pedir que a Help escolha um trecho dela para que ela leia, né? Porque já que a gente tem a oportunidade de ter a autora aqui, né? E ela escreve de modo também tão particular e delicado que vai ser muito melhor ouvir na voz dela do que na minha. Mas eu queria saber, Help, muito especialmente, essa é a curiosidade que certamente também vai tocar o coração desses leitores, dos nossos leitores aqui presentes, que é como é para você revisitar o seu passado para ressignificar a sua jornada, né? Esse tempo, esse momento aqui. Porque um pouco se confunde mãe, filha, criadora. Como foi isso para você? Naturalmente, em alguns momentos muito difíceis, alguns bons momentos, mas, no geral, agora, depois, diante dessa plateia, desses leitores todos, que certamente serão muito tocados pela sua escrita, fala um pouco disso para a gente. Aí eu gostaria de citar a Adélia Prado, que até a doutora Mariana citou esse fragmento da Adélia Prado na reinauguração do Museu Reestruturado. A Adélia Prado, ela fala que o tempo leva a vida e a memória traz de volta. Então, isso é muito significativo, porque foi exatamente essa vontade de falar das nossas origens, foi uma coisa que surgiu assim, espontaneamente, não foi muito planejado. Eu abri um arquivo, coloquei lá escritos de um livro. E comecei. Quando eu vi, começou a surgir capítulo. E principalmente porque eu sou muito apegada ao que nos faz, nos constrói e nos sensibiliza. E a gente precisa, né, de valorizar cada traço. E foi aí que eu resolvi voltar lá na fazenda, nas figuras de Ana e Raimundo, dois personagens protagonistas, representando os meus pais. Não usei nenhum nome verdadeiro, muitas coisas mudadas, muitos fatos verídicos. E foi aí que eu comecei a voltar a conviver com meu pai e com minha mãe, trazendo as histórias do início da vida de casado, lá naquele sertão longínquo, sem rádio e sem notícia das terras civilizadas. Foi aí que começou tudo. E nesse tempo de resgate, naturalmente você acabou recosturando muitos retalhos, né?
Você acessou muitos cantos escuros. Como é também para você, onde mãe, filha, mulher se confundem nesse lugar, e há uma travessia, ainda que não seja um tempo muito longo, né, mas há um tempo e uma travessia de modos, de costumes, há uma travessia, inclusive, do lugar da mulher, né? E você escreve como uma mulher letrada, como uma mulher de profundo conhecimento, pelo menos na busca de auto si mesmo e de autocuidado de si mesma. Foi muito difícil revisitar esses cantos escuros, assim? Foi difícil em vários momentos, porque eu trouxe passagens que realmente, como você colocou, impactantes. Tem até um capítulo que chama Colcha de Retalhos, é quando os retalhos, que são os núcleos familiares, eles aparecem lá. Eu dou vida, inclusive, a quem já morreu há muito tempo, volta a viver, né? E eu mandei o primeiro, depois que eu terminei, antes até da última revisão, eu mandei para minha irmã acima de mim. Nós somos muito próximas, vivemos muitas histórias juntas, e eu mandei para ela, eu falei, lê aí no seu tempo. Aí, quando eu vi, no outro dia, eu vi uma mensagem dela que foi 2h30 da madrugada. Ela, nossa, não esperava por tudo isso, não, mexeu demais comigo, perdi o sono. Porque realmente a gente traz vivências, né, e traz emoções com as vivências. Então, são retalhos mesmo, Jefferson, e é uma forma de terapia, porque muitas vezes são coisas que ficaram guardadas, que não foram faladas, e escrevendo a gente tem a oportunidade de externar, e uma forma de terapia mesmo. Me senti... Foi difícil, mas fiquei muito mais leve, muito melhor resolvida depois que eu vi aquilo tudo no livro. Não vou antecipar absolutamente nada que está escrito, até para provocar ainda mais curiosidade de vocês, mas eu fiquei mesmo imensamente tocado. Eu também sou da dramaturgia, venho das artes cênicas e tive a felicidade de saber que a HELP também é. E na dramaturgia a gente descobre, e para mim foi maravilhoso na dramaturgia descobrir que eu poderia, e na dramaturgia isso fica sistematizado, ler como outras pessoas, né? Ler, dizer, pensar como outros. O Moreno, na teoria dos papéis, em psicodrama, traz essa questão dos muitos papéis sociais, né, dos atores sociais que todos nós somos. E o que me impacta e me toca muito em Estradas de Terra, Paredes de Adobe, muito especialmente é a sua capacidade, HELP, de escrever como outra pessoa, ainda que eu saiba como leitor que é você mesma que está escrevendo. Mas o modo de dizer, né, imagina uma pessoa na linha da vida, uma personagem, ela tem uma linha da vida absurdamente diferente da outra, ainda que seja irmão ou irmã e que tenha vivido nos passados 50 anos no mesmo lugar. É um modo diferente, né? Porque nós somos aquilo que vemos, aquilo que sentimos e atraímos, e é natural que a gente atrai e alcança. Quando Goethe diz, o homem vê no mundo aquilo que ele carrega no coração. A gente está dizendo que essa soma, tudo isso que nós temos, é exatamente a nossa régua, é como vemos o mundo. E, naturalmente, muitos que te conhecem muito, seguramente talvez conheçam uma outra HELP, né, na escrita, porque aqui, na solidão da criação, na solidão da escrita e do resgate, você faz isso muito bem. A minha questão, e queria dividir com você numa reflexão, é como é que, por meio do psicodrama, ou por meio do que você faz, e faz isso muito bem, como é que nós podemos separar, nos dividir nesse lugar, nesse papel da criação, naturalmente com o cuidado de não ferir os outros, porque a gente está contando histórias e a gente está falando de memórias. Eu queria também entender um pouco como foi esse respeito que está presente, né? Seguramente você escreveu muito do que também não está aqui. É bem possível que tenha ficado, né, guardado. Mas para você,
das artes cênicas, para você da dramaturgia, para você dos papéis. Como foi lidar com o conflito desse publico, não publico? Conto isso, não conto? É desrespeitar a memória, não é? Como foi? Eu não vejo ninguém desrespeitado absurdamente aqui, não. Mas eu queria saber como é que foi que você dosou isso, como é que você equilibrou isso. Teve um primeiro momento que falei, não dá, não pode ser assim. Preciso mudar isso aqui. Aí é onde eu coloco a imaginação criativa para que não fique o fato nu e cru, né? Aí criei histórias que outras pessoas viveram, eu joguei para construir um personagem de forma melhor, mais complexa, porque realmente esse foi um desafio de trazer histórias de vida, de família, sem expor e sem sensibilizar, sem melindrar, sem que ninguém ficasse realmente exposto a uma mágoa. Então, é o limiar entre o que é ficção e o que é realidade. Então, a família vai saber muito bem o que é ficção e o que é realidade. Aí você me falou, os amigos não conhecem essa escritora que está aí desenrolando um enredo, capítulo após capítulo, e ninguém vai saber o que realmente é criação e o que é ficção. E, por favor, não me perguntem. E outra pessoa que leu o livro também foi a Dani, né? Entreguei para ela como presidente da academia, porque um dos estímulos de eu ter escrito esse livro é eu fazer parte desse grupo da Academia de Letra. Então, eu já passei para a Dani, aí ela pôs ela tem um clube de leitura muito legal, que todo mês é um livro escolhido, e aí ela colocou lá, gente, eu recebi o livro da Help ontem, li tudo numa noite, que delícia! Foi o que ela comentou. Então, esses feedbacks são importantes. Depois que vocês adquirirem o livro, por favor, podem comentar e tudo. Sim, críticas construtivas, não apenas elogios. Não estou querendo elogios, porque eu estou querendo escrever sempre. Então, a gente precisa do parecer dos leitores para ver se a gente conseguiu chegar até ele. Porque é um universo que a gente põe aí. Eu queria ter dito a mesma coisa. Eu queria ter lido assim e ter dito no final, que delícia. Não foi. Foi doído. Foi doído mesmo, né? E toca a gente de modos diferentes. Claro que eu tive uma tendência em diversos momentos a ouvir alguns sujeitos. Eu ouvi expressões e situações que criança eu vivia em casa de avós, né? E aí eu me diverti com alguns lugares, e foi uma delícia sentir o cheiro ali do carvão, revisitar, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, né? Sentir o cheiro da comida da minha avó, o cheiro do carvão quando ela passava num ferro com braseiro, né? Foi muito, mas ao mesmo tempo eu me senti amargurado por diversos momentos. Eu sou pai de menina. E quando eu penso que, enfim, a minha filha tem 32 anos, está casada recentemente, e quando o meu genro é um filho que eu ganhei. E eu gosto demais dele. E quando eu penso que a minha avó e a minha mãe não tiveram um prazer, não tiveram a alegria que a minha filha está tendo nesse momento, claro que a gente não sabe o dia de amanhã e eu espero mesmo que Deus continue nos abençoando. Mas eu queria tomar a liberdade de contar uma passagem pequena aqui, Help. Quando eu me separei, eu cheguei, era um domingo, todo domingo a gente almoçava na casa da minha avó. E aí eu me separei, aí eu estava muito triste. Aí eu cheguei mais cedo para o almoço, aí o meu pai estava num canto, muito triste também, e o meu avô em pé, olhando assim. Aí eu falei, pai, não teve jeito, né? E estava muito emocionado. Aí meu pai virou e falou, meu filho, não fica assim. O meu avô disse assim, tá chorando por causa de quê? Nessa família ninguém dá sorte com mulher não? Seu pai aí?
A minha avó estava no fogão. Uma lágrima na minha avó. Naquele dia, exatamente naquele dia, eles estavam fazendo 50 anos de casado. Então, só queria dividir isso com você, porque lendo o seu livro, você toca essa questão com muita delicadeza, com muita inteligência, do patriarcado. E nós temos aqui um número feliz de homens assim. E como o homem toma liberdade nesse lugar de dividir essa preocupação, né, do que fazemos e como estamos lidando com nossas mulheres, com as mulheres que estão em torno de nós. Né? E aí eu queria ouvir de você, mulher, e que escreve esse livro de modo tão... Como você sente que pode contribuir e como tem contribuído para que a gente reveja e ressignifique. Né? Você é mãe de homem? Homem você não teve. Mas tem genros, né? Que são filhos também. Pois é. O que você diria para esses dois sujeitos? Para eles lerem o livro com um pouco mais de atenção. Eu diria para vocês, respeitem as mulheres que vocês têm do lado. Porque elas são maravilhosas. Elas são as minhas filhas amadas, desde o momento que nasceram, foi uma bênção de Deus, né? E agora tem até uma netinha. Mateus e Sofia me deram uma netinha. São casados, são namorados. Então eu digo, tratem com muito carinho, né? As pessoas que vocês têm do lado, com muito respeito, com muita verdade. Eu venho de 2 casamentos que acabaram também, mas que deram nisso. Então, eu me sinto abençoada demais. E me sinto muito bem comigo mesma. Estou muito bem na minha companhia. Enquanto Pietra me deixa respirar um pouco, né, minha netinha? Sou uma avó feliz demais da conta. E o que eu acho que o livro traz, as histórias de relacionamento dos casais que tem no livro, elas são muito verdadeiras também, são de aprendizados, são de um contexto de uma época, porque a gente não pode desconstruir o que já aconteceu. Isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente também está vivendo uma época de desconstruções, e que a gente tem que ter muito cuidado, porque são vidas vividas, vidas que as pessoas se envolveram. Então, a gente tem que ressignificar. Nós temos que ressignificar o que foi triste e trazer à luz de uma nova maneira de ver aquilo, uma nova maneira de lidar com os amores, com as dores, né? Com as lealdades, com as traições, porque tudo é contexto. E, como a Geni fala, a vida é impermanente, a vida não é para sempre, a vida é feliz por enquanto. E a gente tem que saber lidar com todas as transformações que a vida propõe. Então, desde que haja o reconhecimento, né, de quem é quem na história, que haja o respeito de um pelo outro e do outro por todos, desde que tem amor no coração, tudo é compreensível, tem que ser compreendido e tem que ser ressignificado. O que foi dor é aprendizado e a gente segue transformando para continuar feliz na vida, né? Porque o que vale a vida se não for para felicidade? Para momentos felizes, né? Um atrás do outro. Tristeza para quê? Deixa a tristeza para lá. Let it be. A gente vê na resposta a delicadeza e o cuidado, né? Até com o passado das personagens. Quando eu cito essa passagem com o meu avô, é claro que o meu avô foi o homem que ele deu conta de ser. Eu te ouço nesse respeito, nessa compreensão de que
a gente muitas vezes olha para trás e a gente tem uma tendência a pesar um pouco a mão, né, na nossa educação, formação, os pais, avós, mas eles foram crianças também, e eles certamente foram, né? E acho que o que nos cabe como pais é exatamente, e acho que, pelo menos me toca na sua fala, né, na presença aqui das suas filhas, eu vejo isso, esse cuidado em fazer com que nossos filhos sejam melhores do que a gente. Né? Se de fato houvesse essa preocupação, e aí a gente traz também, né, numa reflexão, e o livro, embora não fale diretamente de política, ele nos toca ao que se refere ao acesso, aos acessos que nós temos. Né? Porque quando a gente vê, quando a gente percebe, e temos passagens tristes aqui, que em algum momento chegam a nos provocar, caramba, mas era assim mesmo, essa questão da honra mesmo, né? Em defesa da honra, né? Isso é uma coisa que, vamos parar para pensar, quando Rudolf Steiner nos remete a esse cuidado, na compreensão de que devemos dar uma atenção maior na formação das nossas crianças, quando ele traz a ideia dos setênios, né? Que no primeiro setênio, do 0 ao 7, a criança é como uma esponja e ela absorve absolutamente tudo que está ao seu redor. No segundo setênio, ela tem a confirmação disso que ela está absorvendo, né? Então, uma criança estragada do 0 aos 14 seguramente vai ser um adulto com muitas dificuldades. Façamos depois o exercício, todo adulto absolutamente complexo que nós conhecemos ou com os quais trombamos pela vida foi uma criança problemática. Foi uma criança com muitos problemas, uma criança ferida. E aí, Help, nessa sua toma liberdade de fazer essa provocação, e até, primeiro, pela sua intimidade com as artes cênicas, né, nesse lugar. Passa pela sua cabeça, porque na sua escrita você chega a trazer alguns diálogos, você descreve os cenários também de modo muito singular. Tem uma provocação aí para uma adaptação para o teatro ou para o audiovisual, enfim? Isso passa pela sua cabeça? Aí seria um segundo sonho, né? Você vê um livro, por exemplo, transformar em um filme, é um sonho maravilhoso, porque o tempo todo que eu estava escrevendo, eu assistia, participava de muitas lives, né? Participei de um curso com um escritor de São Paulo, com outro do Rio, sobre romance, porque eu descobri que eu estava escrevendo era um romance. Eu não planejei escrever um romance, mas quando eu vi, eu falei, isso é um romance. Então eu comecei a fazer essas atualizações, e a criação do personagem é importantíssimo para convencer o leitor, né? Por mais que eu tenha me inspirado em pessoas reais, eu procurei dar o verdadeiro de cada personagem para que o leitor visse nas letras a cena, o cenário, o contexto, o cheiro do ferro à brasa, o cheiro do chá de erva cidreira, que fazia parte da noite da fazenda, os biscoitos assados. Então, é sensorial, né? Então, assim, pensar que esse livro pudesse se transformar em um filme é assim, um sonho possível, né? Lei Aldir Blanc pode propiciar isso. Para audiovisual? É essa a pergunta? É essa a pergunta. E queria que você fizesse uma confissão para mim aqui. Porque, mesmo assim, em que momento foi um ato falho ou estava programado que você assumiria a primeira pessoa no livro lá pelo último capítulo? Esse comentário não é spoiler não, hein, gente? É uma confissão. Esse comentário foi bom, porque eu escrevo o tempo todo, sou a narradora. A narradora. E aí, na última página, eu me identifico para um fato bastante sensibilizante até. Então, não foi um ato falho, não. Foi intencional.
Até quando eu mandei para o Flávio, que ele foi o meu único revisor, ele falou, aconteceu isso na última página, é intencional ou você perdeu um pouco o controle? Eu falei, é intencional. Então, foi na última página, quando eu me vi fechando aquele assunto, eu falei, tá. A intenção era realmente, assim, surpreender. E surpreende. Claro que isso, eu acho que só vai provocar ainda mais a curiosidade de quem está lendo, né? Então, me perdoa se pareceu estragar alguma coisa, mas é porque, de fato, é muito impactante, né? No meio, num momento difícil, num momento, né, no arco dramático, numa virada triste, profundamente triste, aí você se vê diante da autora. E aí você traz para si. É muito diferente a dor do narrador para a dor de quem está escrevendo, por mais incrível que pareça. Mas Clarice Lispector nos ensina isso. Com A Hora da Estrela, ela cria ela cria um narrador homem para ser ouvida, né? Isso é muito, é muito sensacional. E também, né, numa provocação, Help, para você, a dramaturgia, o fato de ler dramaturgia, o fato de dirigir espetáculos, de ter estudado autores, né, dramaturgos. Você acha que isso facilitou um pouco a sua escrita ou foi difícil, em diversos momentos, você sistematizar o arco dramático da história? Porque, enfim, os roteiros têm pontos de virada. Não sei se você também fez isso tecnicamente, com conhecimentos de Doc Comparato, Sid Field e outros técnicos da escrita para a dramaturgia, para o roteiro, mas você fez isso intuitivamente ou tecnicamente. Queria que você me respondesse, mas eu queria saber se a dramaturgia, se essa intimidade com a dramaturgia favoreceu um pouco o fechamento do livro. Aconteceu porque acho que é um resultado de tudo que eu já apreendi até então, porque realmente a partir do básico, né, de Stanislavski, Brecht, Grotowski, que diz, Stanislavski fala, deixe o espectador esquecer que ele está vendo um personagem, deixe ele entrar na magia. Já Brecht fala, mostre o tempo todo que você está fazendo teatro para provocar quem está assistindo a pensar e ser também participante daquele diálogo. Mas, assim, acho que, graças a Deus, eu não me policiei, eu não quis ser técnica, eu deixei fluir, mas isso tudo inconscientemente me ajudou a formar uma história sequencial, coerente, coesa, eu acho que ficou, né? E eu enfrentei um desafio, que foi a editora me falou, nós oferecemos um trabalho de revisão de texto, você quer? E eu... Estou em fase econômica. Vou confiar na minha revisão, na do Flávio. Manda ver. Eu sei que tem uma coisinha, um acento agudo que virou crase, uma palavrinha que as duas, a forma de escrever, ficaram lá. Coisa pouca. Eu perguntei para o Jefferson, você percebeu algum erro? Ainda não perguntei para a Dani isso exatamente. Você percebeu? Ele falou, coisa pequenininha, que não afetou. Então, assim, pode ser que vocês, quando estiverem lendo, percebam pequenas coisas que veio de uma revisão não profissional. Mas a gente vai começar a descobrir que esses errinhos, na verdade, são pistas de que foi uma pessoa de verdade que escreveu. Porque a inteligência artificial engole, ela suprime, ela tira todas as letrinhas que ficaram sobrando ali, né? Foi escrito por uma pessoa de verdade. E como uma pessoa de verdade, às vezes a gente repete uma palavra ou outra, e isso acaba acontecendo. Eu não usei o ChatGPT. Eu tenho certeza disso. Senão essas palavrinhas não teriam sido, né, não estavam repetidas. E aproveitando essa oportunidade. Gente, eu já vou abrir para todo mundo, porque eu sei que deve estar todo mundo com muita vontade de estar aqui no meu lugar. A gente já vai abrir para fazer isso. Mas antes, eu só queria dividir um pouco, porque quando a Help fala em Stanislavski, em Brecht, em Grotowski, e a minha pergunta foi exatamente isso, assim, porque percebe-se claramente na escrita que há um entendimento
de Stanislavski, onde personagem e autor se confundem, né? Intérprete e personagem se confundem, sem distanciamento, aonde o sentimento vem. Em algum momento você não sabe quem está sentindo, se é a personagem ou se é o intérprete. A personagem não existe, é sempre o intérprete que está sentindo, e quando a gente lê e percebe, é o intérprete exatamente que está dizendo de coisas tão profundas e tão sensoriais. E quando Brecht nos distancia, para ler com eu particularmente acho Brecht muito bom para os alemães e acho Brecht muito bom para um outro lugar. Não para a gente que veio da roça, que tem uma outra compreensão de mundo. Brecht não sobreviveria na roça, porque esse distanciamento não existe nesses lugares, né? Não existe na cozinha da avó, né? Não existe nesse lugar. E com Grotowski, com essa questão do teatro físico, porque o corpo não mente, né? O corpo não mente. Então, quando na despensa você cita a menina assustada naquela situação, seguramente houve esse sensorial grotowskiano estava presente nessa escrita, e isso surge de modo muito... Eu quero, Help, mesmo aqui para abrir para todo mundo, te agradecer imensamente o privilégio que foi, né, e agradecer ao Sempre um Papo, o privilégio que foi ter o seu livro para essa leitura e para essa conversa. Né, me toca e também me fez revisitar, como certamente vai fazer os nossos leitores aqui presentes, os nossos leitores que não estão aqui, certamente vai fazer com que eles também se ressignifiquem em algum momento, né? Como eu citei para você aqui, esse lugar de pai de menina, e como é que essas questões nos tocam. Você faz isso de modo muito respeitoso, muito verdadeiro, né? E para mim foi um privilégio. Eu tenho outro tamanho depois da leitura do seu livro. Te agradeço imensamente. E quero, gente, agora abrir mesmo para vocês, porque esse é um espaço, né, desse papo com o autor, desse papo com a Help. Então, temos o microfone, Joana está aqui com o microfone, e a gente agora dirige as perguntas de vocês, as curiosidades de vocês, e depois eu vou pedir para a gente encerrar com a Help lendo um trecho que ela vai escolher. Né? Um trecho que ela vai escolher, porque senão eu posso escolher um trecho aqui que vai contar algo que não devia ser contado ainda. Obrigada. Help Martins, adorei. Eu adorei agora o Help Martins. Assuma. Foi um privilégio, né, ter tido a sua obra em mãos antes das pessoas que estão aqui. Te agradeço pela confiança. E em nome da Academia de Letras do Noroeste de Minas, a gente fica muito feliz de ver há 3 anos você se aventurando em pequenos contos na nossa revista Entre Letras, e de repente a gente recebe um material tocante, que cumpre vários papéis. Eu acho que o seu livro consegue cumprir vários papéis. Quando eu digo assim, que delícia, né, é a delícia de poder revisitar esses momentos que foram dos meus avós, né, mas tem um momento que também é muito meu, quando essa menina aqui fala, não vou ficar nessa cidade aqui, nessa terra, não, eu vou embora, eu quero estudar, eu quero sair. Né? Então, tem esses reconhecimentos. Mas o que mais me tocou no seu livro, e aí eu vou transformar isso em pergunta, porque eu gostaria de saber como que foi esse processo criativo. As nuances que você faz entre a linguagem, ela tem uma narrador, não sei, né, se é narradora, a gente descobre no final que é, né, narradora, que vai contar uma história num português coloquial, mas um pouco mais próximo do formal. E no entremeio, você tem um você, né? Você tem um pilão. Então, todos esses resgates que você faz. Como que foi para você equilibrar esse estilo de escrita numa manutenção de uma linguagem que tem que ser acessível para quem está lendo o seu texto, mas, ao mesmo tempo, resgatando questões regionais? Um léxico que é tão regional. Aí que está realmente a magia da verdade da autora, que é envolvida com o tema. Então, quando você fala do pilão, da tuia ao pilão, quantas vezes entrei na tuia e pulava dentro daquele milho, daquele feijão, né? Colhido lá em lavouras de subsistência, pessoas que comiam o que se plantava, né? Então, quando os personagens dialogam, são memórias que estão na caixinha da minha cabeça, né? Que vem para fora quando eu, do meu quarto, deitada, ouvia meu pai com
os agregados todos chegando, um a um, amarrando o cavalo na gamileira, amarrando o cavalo na cerca do jardim. Todo final de tarde era esse o costume. E aí eles se sentavam, e aí ficavam muito tempo mudos, e ficavam assim, pois é. E eu ficava lá ouvindo. E aquilo eu ia indo, dormia maravilhosamente, porque eram as meias paredes, né? Não chegava nem até em cima. Daqui a pouco a gente ouvia o ressonar de outro lá no quarto do lado. E a linguagem... Então, aí é que eu voltava para a narração, para um português não formal, mas um mais literário, correto, né? E quando eu trazia os personagens, né, que chamava na porta, apeia, moço, chega, vamos tomar um café. Então, o tempo todo é um jogo realmente que também não muito pensado, Dani, foi bem fluindo mesmo, pela facilidade de eu ser envolvida com o tema. E eu acho que vai ser o grande desafio da minha próxima produção, escrever algo que eu não esteja totalmente envolvida, para produzir. Verdade. Acho que não é possível. Não vai ter verdade, né? Alguém mais? Falar de Help é difícil. Primeiro que foi um presente que eu não podia deixar aqui dizer o quanto ela é útil, o quanto ela é séria, o quanto ela é preparada e o quanto ela é verdadeira. Ela foi um presente para a nossa associação dos Amigos da Cultura, e assim ela veio, e a gente querendo agregar pessoas com conteúdo, pessoas cheias. E aí chega Help, e a gente só aprende com ela cada dia. Ela é uma pessoa tão verdadeira que isso me encanta muito, porque eu tinha certeza, Help, que vindo de você será uma obra do nível sonhado por todos que aqui estão. E eu tenho certeza que todos nós vamos viver um pouquinho da sua história. Todos nós, porque mineiro é mineiro. Mineiro é terra, é chão, parede de adobe, né? Todos nós temos uma passagem pela fazenda, temos uma passagem pela pureza da época que a gente viveu, principalmente nossos pais viveram, e eu tenho certeza que a gente vai se deliciar com o livro. Eu estou curiosíssima, né? Curiosíssima. Falei, amor, vamos que nós vamos ler junto. Então, eu tenho certeza, Hel, porque esse primeiro filho vai ter muitos outros filhos, e que eles vão ser tão verdadeiros, e tão seus, e tão nossos, e vai nos fazer tão bem, que eu estou aqui para te aplaudir e para te desejar muito sucesso, porque você é uma pessoa diferente, especial, verdadeira. Isso é que te torna uma pessoa assim, incrível. E eu te admiro, viu, amiga? Você é a nossa presidente, e, com tanto orgulho, todas nós, tenho certeza que todos da associação que aqui estão orgulhosos de você. Deus te abençoe nessa estrada de chão e com essas paredes de adobe. Amém. Beijo. Uma honra ser presidente da Associação Amigos da Cultura, né? Que só assumi porque você está do meu lado, porque a vice é você agora. Porque desde 96 a associação existe só com o intuito de proteger a cultura material e imaterial nossa, dessa gente. Somos fiscais de tudo, estamos atentos a tudo.
sem nenhuma outra intenção. Então, é uma honra estar te substituindo, mas só assumir porque você está do meu lado, senão eu não assumiria. Boa noite a todos. Help, ouvindo você falar em Bertold Brecht e Stanislavski, me deu uma saudade tão grande da professora excelente que você foi de arte e teatro, né? Foi minha professora de arte e teatro. Eu gostaria, assim, para sanar minha curiosidade mesmo, a narradora, qual a idade mínima que ela tinha para poder começar a relatar os acontecimentos? Qual a idade mínima? A idade sua, né, como narradora como você é presente no livro. Criança. Qual a idade? Criança. Criança. Tem muitos fatos que eu tenho na minha memória de criança. O Freud ele faz uma relação com a nossa memória com uma cômoda cheia de gavetas fechadas. E, de vez em quando, uma gaveta abre e sai lá de dentro uma coisa que nem você sabia que tinha. Então, Tereza, começou criança e foi até outro dia atrás. Tereza, será uma alegria para mim ver você lendo esse livro, Tereza. Eu comecei a ler o seu livro aqui, e eu fiquei encantado. O fogão de lenha, o carro de boi, o pilão, o relacionamento entre um homem e uma mulher de roça. Isso me encantou. Por quê? Tudo isso está acabando. Nós estamos entrando numa outra era da inteligência artificial, estamos entrando numa outra época filosófica muito diferente. Então, este homem, esta mulher, eles estão desaparecendo. E eu não sei se com esta mudança nós ainda teremos estas pessoas ou se eles vão desaparecer. Então, o seu livro é um marco. A educação está mudando, tudo está mudando. Nos próximos anos, vai surgir um novo homem e uma nova mulher. E o seu livro é um arquivo do que existiu e que talvez no futuro não vai existir mais. Obrigado. É isso aí, Marx. Realmente é uma forma de registro, né? Eu acho que imortalidade, né? Os acadêmicos da Academia de Letras são imortais porque eles deixam um escrito, registrado, uma forma de vida. O homem da roça, né? Uma forma de relacionamento. E é isso mesmo. Gente, o que é uma pessoa leitora, né? Ele começou a ler o livro e ele já tem um apanhado de percepção da obra já muito precisa, Marcos. Obrigada, viu? Valeu aí, Marcos. Ô, Help, é uma alegria muito grande estar aqui, a menina que eu conheci tão nova, diante de uma grande escritora, porque você traz no cofre da alma as suas grandes vivências de roça. Quando você citou o Flávio, você sabe que eu estou nos finais de um romance histórico. Ele começa em 1900, mas não vou falar mais nada. Então, o colega aí sabe como isso é difícil, você entrar num campo que já partiu e que nem foi o meu. O que eu sei, sei por saber, por ler. A importância do ato de ler, quando eu lecionava, eu falava muitíssimo isso com os meus ex-alunos. A importância do ato de ler. E, graças a Deus, você é uma atriz. Você conviveu com a dramaturgia. Isso te ensinou demais para a literatura.
É um caminho grandioso que você está seguindo. Tem espinhos? Tem. Não são fáceis. Ninguém faz um livro da noite para o dia, depende do que está fazendo. A própria poesia, ela depende do instante, na feliz colocação e séria colocação da Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Por quê? O poeta nasce, ele trabalha com esse binômio alegria-tristeza. Agora, uma pergunta. Depois tem uma coisa para falar que você não disse a ela. E nem ela disse também. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Existe alguma catarse sua quando você é a narradora, no fim, ou não? Sim. Aí não precisa contar se não quiser. Eu gostaria de citar a Clarice Lispector, que ela fala, quando ela fala que as palavras são para serem ditas ou escritas, senão elas nos sufocam. Então, foi uma forma, realmente, de fazer uma catarse, porque, dentre a ficção e a realidade predominou. E foi uma forma de eu trazer isso e ressignificar. Quando eu comentei com meu irmão, na festa de bodas de ouro dele, sábado que vem é o lançamento do meu livro, a nossa história, né? Mas não é só verdade, não. Ele falou assim, não, eu sei, é ficção também, né? Sim, né? Ninguém... Ai, a realidade nua e crua, não dá. Às vezes então, dói, né? E nós precisamos povoar, né, da licença poética para a vida ficar mais leve mesmo. Né? A literatura tem que ser leve, tem que ser entretenimento, tem que ser verdade e tem que ser bela. O que eu quero dizer para você que ela traz na alma o sangue da literatura brasileira, que, para mim, é o maior, que é do meu patrono na Academia de Letras, que eu disse que eu só entro para a academia se ele for meu patrono, se não for tchau, que eu amo de verdade. A família inteira sabe disso. Ele é dono de uma estética literária na nossa Academia Brasileira de Letras, que é Afonso Arinos, e ela é parente direta dele. Só isso que eu queria dizer. E peço uma salva de palmas por isso. Obrigado. Help, minha prima querida. Eu não li o livro, não tive a oportunidade, mas eu consegui fazer uma boa leitura pela capa. E fiquei apaixonada, né, vendo aquilo ali. Você me fez abrir uma gaveta e eu consegui mergulhar também no meu passado. Meu pai não foi fazendeiro, mas a gente viveu muito aquilo ali, né? E então eu queria mesmo, era de público aqui, te dar os parabéns pela bela história que eu tenho certeza que tem, né, ficção com realidade, com o que você viveu e conviveu. E isso, com certeza, vai nos ajudar muito a enfrentarmos os nossos desafios pela vida. Parabéns, que Deus continue te abençoando, para que outros cheguem aí para nos alegrar e nos enriquecer, viu? Deus te abençoe. Boa noite a todos. Uma boa noite muito especial para minha prima querida, Help. E eu já estou cheia de curiosidade para ler esse livro, até porque faz parte indiretamente do meu universo também, da minha infância também, né? Porque é uma região que também a minha família, a nossa família, né, é uma região grande que tem muitas características iguais. E nós costumamos brincar muito falando do nosso bisavô, né? Vovô Juca. Para quem não conhece, Coronel Juca Tutu. Um homem muito bravo, um homem cheio de histórias, né, Baquinha, nosso bisavô. E às vezes a gente ensaia, né, alguns causos, criação nossa, né, prima?
Eu imagino que esse livro tenha muitas histórias interessantes, tristes, obviamente, mas estou com muita curiosidade, porque eu tenho certeza que você deve ter desenvolvido uma narrativa com muita excelência, e eu sei que eu vou me identificar muito com as histórias, porque acho que terão momentos que eu me sentirei pertencida também pelas características, né, do sertão, e acho importantíssimo, né, uma mulher, uma sertaneja, deixar registrado as nossas memórias da família, do sertão, dessa terra tão sofrida, mas tão fecunda também. O que o professor Márcio disse, eu acho que Marcos disse, eu acho que é fundamental. As nossas origens, as nossas histórias, as nossas experiências têm que ficar registradas, porque isso é a história, isso é patrimônio, né? E eu te parabenizo muito por essa, e fico muito orgulhosa de ver você fazendo esse registro tão valioso. E estou louca para ler, sei que vou dar risadas, vou me identificar e a gente vai conversar muito. Eu vou perguntar, sim, tá, algumas coisas. Já vou falando logo. Parabéns, primo. Um abraço. Help, que prazer estar aqui, que prazer te ouvir. Excelente mediação, Jefferson, gostando muito e aprendendo muito com vocês. Mas eu gostaria de voltar à parte técnica, ao processo criativo, né, de aprendiz, de escritora que sou, e somos confreiras. Eu gostaria de saber de você, na sua escrita, né, na criação desse livro, houveram momentos de dor, de amor. O ato de escrever é um ato de coragem, a gente sabe disso, né, porque não tem como não se envolver, mas também é um ato de teimosia. Houve algum momento ali que você pensou, não, vou parar, isso não é para mim, ou não? Foi um ato de extrema coragem, de se expor e de trazer tudo à tona, né, muito da sua vida e da sua família. Não, em nenhum momento eu pensei em parar. Só seguir em frente. Quanto mais eu escrevia, mais eu queria escrever. Quando finalizava capítulo e abria capítulo, eu via que a coisa estava se desenvolvendo, né? Estava contando uma história bonita, nossa, de todos aqui, em pé, na roça mesmo, né? Então, que é uma história de desbravadores, e com a cara e com a coragem, abrir picada e fincar morada onde não existia nada, fazer um curral para tirar um leite, montar um galinheiro de madeira, com as toras rústicas de madeira, a casinha de queijo. Como eu me lembro daquela janela na casinha de queijo, em cima da maceira, que a minha mãe chamava, os queijos são feitos na maceira. Ela ficava horas apertando o queijo, olhando com o olhar perdido na janela. E eu olhava para ela arrumava uma forminha pequena para mim, fazer meu queijinho também. Aí eu apertava meu queijinho, também ficava com o olhar perdido, porque eu achava aquilo de uma importância. Ela, assim, parada, aperta, porque o queijo não pode apertar, soltar, tem que ficar parado. Aí o soro vai saindo, escorrendo pela maceira, caindo na gamela. E ela ficava olhando pela janela. Uma mulher que trabalhava das 5h30, 6 horas da manhã, até o anoitecer, dormia com as galinhas, né? Acordava com o cantar do galo, fazendo tudo que a gente comia, fazendo colchão que a gente dormia. Uma vida dura, mas amorosa. Uma vida cheia de paixão, de luta, né? De sangue forte correndo na veia, de medos, de incertezas, e a perda de um filho, afogado no mar, para acabar de endurecer o coração dessa mulher guerreira,
mas endurecer no sentido de continuar na luta, né? De falar, não tenho. Não, esse é o segredo da vida. A gente não tem outra escolha a não ser seguir vivendo da melhor maneira possível, aconteça o que acontecer, né? Então, Nájila, em nenhum momento eu pensei em desistir, porque aquilo estava me fazendo tão bem e eu sentia que estava fluindo de uma maneira satisfatória, então eu continuei até o fim. Boa noite a todos. Help, parabéns. Principalmente quando a gente frisa a memória. A memória, a tradição, ela está sendo cada vez menos enfatizada e valorizada. E aí é uma contribuição fantástica sua de registro, principalmente para Paracatu. Vocês falaram de miscelâneas de atores, de autores, né, como Stanislavski, que é o básico para todos os atores, autores também, né, onde você tem a construção do personagem, a preparação do ator, tanta coisa importante que Stanislavski contribuiu e contribui para nós, né, que somos atores, que estamos aí atuando nas cênicas. E, no outro lado, o teatro do absurdo, do naturalismo, de Beckett, de Brecht, de Arthur, e o meu favorito, Jesse, o físico, né, que eu acho que isso é fantástico para, quem sabe, uma versão para o teatro, né, mostrando um teatro realista, né, porque é tanta emoção, porque o teatro realista ele te traz isso. Eu não sei se o absurdo seria, não sei, depende de você também, mas o realismo ele traz a gente, né, para junto da realidade mesmo. Então, Jesse Grotowski, bom, para mim é o básico, e você obviamente deve ter olhado muito nesse ponto. E para terminar, e uma coisa importante, o seu livro valoriza o vocabulário, porque o que está acontecendo atualmente é que o vocabulário está sendo modificado e perdido. Inclusive, um dos maiores problemas que está acontecendo é que a inteligência artificial, que está tendo problema na inteligência artificial, é do vocabulário. Porque o vocabulário atual está todo picado e todo quebrado. E a inteligência artificial foi baseada no vocabulário que existe, o vocabulário básico da língua portuguesa, da inglesa, de espanhol e qualquer outra língua. Isso está sendo quebrado e está sendo um desafio para os novos aplicativos sobre o vocabulário. Inclusive, isso está sendo visto agora no ChatGPT. Que essa linguagem não está dentro dos padrões para que possa realmente fazer a configuração daquilo que a pessoa deseja. Por exemplo, se você colocar no seu livro, né, a linguagem atual para que a inteligência artificial faça o cenário, faça a projeção, talvez não seja aquilo que você imaginava. Então, o desafio está sendo isso da inteligência artificial. Parabéns, Help, parabéns mesmo. É um prazer muito grande dessa contribuição sua. Bom, boa noite. Quero primeiramente dizer que aí foi um casamento perfeito, né? Essa dupla dinâmica aí. Não poderia ter uma pessoa melhor para conduzir essa mesa do que meu querido amigo Jefferson, né? Inclusive a gente conversava sobre isso, né, Help, ontem, falando justamente sobre essa parceria, né? E Jefferson, minha admiração é muito pessoal, né? Pela pessoa, pelo profissional que você é, por tudo que você tem representado e também pela noite que você está nos proporcionando aqui hoje. Falar da Help é falar um pouquinho também do que esse livro fala. Inclusive, eu também estou muito ansioso para ele, né, Help? E dizer que é falar de memória. E falar da memória minha, né, propriamente dita. Né? Help faz parte da minha memória da cultura, da minha memória da minha trajetória, da minha memória de até hoje ter chegado aqui. Mais alegria ainda em poder ter uma mulher como Help, como referência ao meu lado, junto, em várias decisões, em várias tomadas
de decisões ao longo aí do período que eu estou à frente da Secretaria de Cultura. Então, parabéns por este livro, por esta obra, que não finaliza aqui. Tenho certeza que terá outros desdobramentos. Nós já conversamos sobre algumas coisas. Dizer que isso é fruto realmente de uma efetivação de uma política pública de cultura, né, essa questão do livro, e dizer que cada dia que passa eu te admiro mais e tenho você mais ainda como referência. Muito obrigado por tudo que você representa na minha vida e na cultura de Paracatu. Bom, gente, a gente certamente ficaria aqui até amanhã, mas a gente tem algumas outras delicadezas da HELP aqui na casa, numa sessão de autógrafos agora. Eu quero muito agradecer a presença de doutora Mariana, que é uma referência para mim também. Doutora Mariana, quero dizer que eu deixo o poder público muito inspirado também pela sua preocupação, né, com todas as dificuldades que a gente tinha, e eu resolvi ir para o outro lado do balcão, sabe, para poder usufruir um pouco, ser contemplado por parte das lutas que a senhora faz parte, né? Que é, quando a gente estava falando das políticas públicas aqui, o nosso país, se a gente entender que a política pública tem um poder transformador enorme, né, de resgate. Gente, eu sou filho da cultura. Eu sou filho de um sapateiro com uma cabeleireira, e por meio da cultura, por meio dos estudos, né, da arte, eu tive o privilégio de poder viajar por muitos países, trabalhar, estar em muitos lugares, por meio desse resgate que uma política pública, lá nos anos 70, fez da minha vida. Então, sou uma prova viva do poder desse trabalho, doutora Mariana, que a senhora faz tão lindamente, que é desse resgate, que é de transformar e de potencializar, né, o dever, né, da política pública. Muito obrigado. Secretário Igor, muito obrigado sempre pelo acolhimento, por tudo. Janine, nossa diretora dessa casa, nos recebe com tanto carinho. Nosso intérprete aqui, Alisson, né, que está nos acompanhando aqui com tanto brilhantismo. E, mais uma vez, muito obrigado à cidade de Paracatu por me receber sempre de modo tão afetuoso. Boa noite a todos. HELP, claro, naturalmente, vamos finalizar com uma leitura de um trecho que você vai escolher, por favor, e, nas últimas palavras, você encerra, tá bom? Tá bom. Eu não vou folhear o livro e buscar uma passagem, eu vou abrir a história com o começo de tudo, onde tudo começou, que eu acho que dá uma ideia bastante boa do que vem pela frente. O capítulo 1 chama Ana, Raimundo e Luzia. Esse trecho, ele é um trecho que já está publicado na uma das revistas da Academia de Letras. Então, através desses escritos, alguma coisa veio parar aqui dentro também, né? Um dia, lá no alto da serra, seu pai, homem austero, de costumes conservadores, lhe disse: vai, atrela os bois no carro de boi maior, põe tudo que você vai precisar nos primeiros dias e pode descer a serra. Depois, você volta para buscar mais coisas. Foi assim que Raimundo se lançou na sua nova vida de casado. Seus principais pertences couberam em um carro de boi que, entre um buraco e outro da velha estrada de terra, seguia pesado, numa toada lenta que se fazia menos monótona quando o som que saía das suas engrenagens ecoava pelo longínquo sertão mineiro adentro. Então, aí abre uma história de um casal desbravador que viveu uma vida dura, com muito amor, né? Ela amava aquele homem moreno, cabelo liso, penteado para trás, braços fortes, chapéu panamá, sempre que entrava em casa pendurava no cabide, sempre que saía pegava e punha no cabelo, na cabeça, de espora, tilintando, até chegar no cavalo, alazão bonito, um cavalo lindo, e ela era apaixonada por ele. E, vida adentro, as histórias se desenrolam por aí. Com relação a essa sequência de hoje,
nós teremos o prazer de degustar a legítima comida sertaneja, feita por mãos de fada, de uma mulher maravilhosa chamada Vânia. Vânia, Tempero de Minas, que, quando eu comecei a preparar isso, esse evento, porque um papo sempre é o papo e os livros, mas eu, como paracatuense, a primeira no Sempre um Papo, que honra, que honra! Aí a gente quis fazer uma coisa mais sensorial, como o Jefferson traduz muito bem. Então, tem uma mesa ali preparada por Graça e Letícia, com comidas maravilhosas. E sabe o que mais? Uma cachaçinha da boa. É para tomar, gente. Vamos fazer uma magia da noite tomando uma cachaçinha? Eu vou tomar. E, assim, os livros eu vou autografar e tem o QR Code. Então, logo que eu cheguei, algumas pessoas, tem uma festa de amigos, aí, um encontro de amigos antigos, e algumas pessoas já falaram, você pode autografar, a gente vai ficar um pouco. Viemos aqui especialmente para pegar o livro. Falei, tudo bem, já autografei. Aí, na bolsa, só vi o piquezinho entrando. Gente. Muito obrigada. Vou sair daqui alimentada, abastecida pelo amor, pelo carinho, pelas palavras de todos vocês. Gente, isso é que é a maior maravilha da vida. É o amor de um pelo outro. E eu saio daqui abastecida. Obrigada a todos. Richard, Gracinha, quando eu comecei a divulgar o livro, colega de Lisa, gente, foi meu aluno terceirão. Aí ele falou, joga a sinopse logo, Help. Eu falei, calma. Ele falou, faz pré-venda. Ele e o Jonas, pré-venda. Eu falei, meu Deus, eu tenho que lançar primeiro, não vou fazer pré-venda, não. Fiquei guardando o livro. Agora eu tenho que... Quero vender, gente. Quem quiser comprar, compra mesmo. Quem quiser dar de presente, compra. Tá bom? Muito obrigada por esse momento. Estou me sentindo assim inteira demais agora. Eu não sei se eu mereço tudo isso, mas... Maravilha, olhar cada cara, pensar que cada cara, o pessoal do beach tênis, povo do pé na areia, pé sujo, cheio de areia, todo mundo lindo, pé rachado, todo mundo lindo, produzido. Obrigada, gente, para vocês virem. Doutora Mariana é a pessoa que mais incentiva, apoia as produções culturais dessa região. Eu nem até esqueço que você não é paracatuense, que parece que você já é, né? Da Gema. Da Gema caipira. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos lá que eu vou pegar o livro que vocês me entregarem, vou dar um autógrafo, e tem uma mesa aqui, gente. Põe sentido nessa beleza e gostosura. Obrigada. Jefferson, especialmente a você, muito obrigada. O Afonso foi muito feliz de chamar você para ser o mediador desse papo. Obrigada por esse enorme prazer de conhecer você.